o que eu lembro agora, que vem muito à minha mente, é uma frase que a gente costumava ouvir de uma missionária que passou lá por Florianópolis, e ela foi uma missionária que ficou muito tempo na Albânia, fez diversas coisas, e com lágrimas nos olhos, ela, sempre quando ela lia o texto que fala como ouvirão, senão a quem prega, ela chorava diante disso. E ela dizia para nós o seguinte: nós não seremos responsabilizados pela geração de John Wesley. Nós não seremos responsabilizados pela geração de Charles Finney, de Heaven Hill ou de outros, né? Mas nós certamente seremos responsabilizados por aquilo que Deus nos deu na nossa geração e sobre o que estamos fazendo com isso. Seja bem-vindo ao nosso podcast, que certamente vai tirar você da zona de conforto. Eu sou o pastor Fernando e certamente iremos falar daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, que é o ID de Jesus. Quem sabe hoje é o seu encontro com o ID. Prepare o seu coração, que temos uma mensagem do Senhor para a sua vida. E para começar o nosso ID, nós temos um convidado muito especial. Estamos aqui com um grande amigo, Alessandro Caetano, líder da F-Hop, do Fascinação F-Hop de Floripa. E certamente ele vai ter muito para agregar na nossa vida. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, meu amigão. Obrigado, muito bom estar com vocês hoje. Vai ser um tempo incrível. E para nós iniciarmos, quem é Alessandro Caetano? E como o ID de Jesus encontrou você? Então, vamos lá. Eu sou, se perguntar por Alessandro Caetano lá em Floripa, até a galera tem uma dificuldade, né, de saber quem é. Eu sou Juninho, né? Todo mundo me conhece como Juninho lá, meu apelido. Mas eu tenho servido lá já há 6 anos. O Senhor me levou para lá em 2021 e tem sido um tempo assim muito gratificante. Eu junto com a minha esposa, a gente tem liderado Fascinação. Casamos ano passado e o Senhor já foi acrescentando, dando responsabilidade para com a igreja, assim, e tem sido um tempo onde a gente tem visto jovens sendo tocados pelo Senhor, e para a gente tem sido muito gratificante. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre a escola, mas quando o pastor falou ali sobre o encontro do ID, né, o meu coração é uma pergunta tão profunda, né? Eu lembro que 2019 eu fiz essa escola, eu fiz o Fascinação em 2019 e voltei para casa, terminei a minha faculdade, eu sou formado em Direito, e era um período onde eu tinha muito a expectativa de exercer a minha profissão. Eu tinha tudo muito bem desenhado, né, em como ia ser os próximos anos dali para frente. E eu lembro que o Senhor encontrou meu coração trazendo essa convicção de tempo de deixar algumas coisas para trás e servir em tempo integral. Eu lembro que naquela época a gente tinha uma base missionária lá em Florianópolis e eu lutei um pouco com Deus. Eu falei, a minha faculdade agora, como vai ser? Eu tinha tanta expectativa de tanta coisa, mas o Senhor foi apaixonando meu coração por aquilo que está no coração dele, assim, e ao mesmo tempo que foi doloroso, eu encontrei muita satisfação em obedecer o convite do Senhor, e desde então a gente tem se lançado nessa jornada assim, de liderar jovens, auxiliar nos projetos da igreja e de alguma forma até mesmo sustentar, né, a igreja em oração, estar no lugar de oração, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na igreja e nas nações, e o que eu posso dizer nesse tempo é que vale a pena. É verdade. Eu costumo falar aqui, Alessandro, que quando nós vivemos o propósito de Deus, quase sempre o propósito de Deus não é o mesmo que o nosso. Vai sempre de encontro ao nosso. Por isso que é o dele. Quando tu fazer a tua vontade, tu vai viver o teu propósito. Eu sempre brinco, quem vive o seu propósito? Ah, galera, mas na verdade, o nosso propósito é o propósito meu. Mas quando eu deixo tudo para viver o dele,
daí é gratificante. Eu tenho certeza, se vou olhar para trás, tu faria tudo novamente. Com certeza. É muito melhor do que o nosso, né? Aquilo que o Senhor tem pra gente. Então, Alessandro, para nós iniciarmos uma pergunta bem específica, porque a gente ouve falar muito da F-Hop, do Fascinação. Como funciona realmente a escola ao todo? Quem pode entrar, quem não pode? Acho que não pode, não existe, mas como que funciona? Então, Fascinação, ele é um intensivo, né? Uma escola de 5 meses, onde a gente recebe jovens de 18 a 30 anos do Brasil inteiro, até fora do Brasil, nesses 10, quase 11 anos de escola. A gente já recebeu pessoas de 8 países, e é um momento onde a gente foca muito para o lugar de oração, para o lugar de devoção mesmo. Então os alunos, eles são equipados em diversas áreas, né? A gente tem aulas voltadas mais para essa devoção pessoal com o Senhor. A gente tem aulas de evangelismo, práticos de evangelismo, tem práticos onde eles vão para algumas igrejas e abençoam algumas igrejas também. Que legal. E tem muitos cursos de capacitação ministerial. Então, para músicos, para pregadores, para intercessores. Então, a gente chama de intensivo porque a rotina realmente é bem puxada. E o centro de tudo isso, assim, a gente costuma dizer que a sala de oração, ela tem um ponto muito particular nisso tudo, né? Que a gente costuma dizer para os alunos que tudo que a gente vive a partir dali, né, sai da sala de oração, desse lugar de interagir com o Senhor e deixar a mensagem criar raízes no coração, né? Então, já passaram por lá, eu acho que mais de 1.000 alunos, assim. Tem sido um tempo muito gratificante. A gente tem ouvido muitos testemunhos daquilo que o Senhor tem feito através dessa galera. E certamente dentro dessa sala de oração, muitos milagres acontecem. Porque eu sempre comento que, na verdade, quando a gente olhando hoje para a nossa vida, por que não existe poucos milagres? Porque existe poucas pessoas na sala de oração. Sim. Quanto mais oração, mais ação do Senhor sobre as nossas vidas. E a gente tem ouvido muitos relatos de como funciona. Alguns amigos nossos já tiveram nesse lugar. E certamente para os jovens, né, que querem algo a mais, vamos recomendar então a F-Hop aqui com essa escola. E os alunos, a gente, claro, não é só oração, mas tem ação também, eles fazem algum trabalho social na cidade, ou como que é o dia a dia da escola, ou se é só na escola mesmo, ou eles saem para algum lugar, fazer algum trabalho. Sim, a gente acredita muito que o lugar de oração, o lugar de devoção, ele precisa acompanhar e tocar a vida prática, né? Então, os alunos lá é parte da grade, do funcionamento do Fascinação, atividades de evangelismo. A gente tem 2 comunidades lá, comunidades carentes, onde eles fazem quinzenalmente trabalhos sociais de evangelização. Eles também atuam, né, com a evangelização nas universidades que tem lá. Então, é o momento onde a gente sempre traz para eles o lugar de você aplicar a teologia que você recebe, a devoção que você cultiva no lugar de oração, ela precisa transbordar em algum lugar. E aí é nesse momento que eles então transbordam para a cidade, assim, com várias ações evangelísticas para diversos públicos. E a gente tem visto muitos testemunhos daquilo que tem causado, né? Dessa comunidade que a gente trabalha mais diretamente sendo realmente tocada, impactada, sabe? Crianças sendo alcançadas através desse trabalho, e de corações que foram apaixonados pelo Senhor e entenderam essa convicção no lugar de oração, né? A gente acredita que oração, ela precisa caminhar junto com missão, né? Oração, ela é o início de tudo. Então, acreditamos que a igreja, ela vai se tornar uma igreja missional a partir do momento que ela entende o que é missão no lugar de oração. E tem sido fantástico ver esses alunos transbordando essa realidade de Cristo que eles encontraram para essas pessoas, assim. Que legal. E, Alessandro, é uma comunidade específica, ou vão só em uma ou em várias? Como você falou ali, que de repente se é uma comunidade que recebe um pouco mais vocês nos dias, 15 dias, ela já deve ficar uma expectativa quando chega a hora de vocês estarem lá. Sim, a gente costuma fazer, né, em 2 comunidades,
próximas ali à igreja, e fora isso tem outras ações que funcionam na cidade, né, num todo. Então, em universidades, evangelismo na rua também. Então a gente costuma equipá-los assim para trabalhar em todas as áreas que puderem, né, pregar o evangelho em todas as áreas que puderem. É o ID, na verdade. A gente sabe que a F-Hop, na verdade, ela explodiu no cenário musical, com várias canções aí que nós cantamos, muitas igrejas hoje cantam, então ela apareceu muito na mídia, e através da sala de oração, ela é aberta para outras pessoas, ou só quem é membro da igreja, ou só quem está cursando o Fascinação? Como é que funciona? É muito boa essa pergunta, pastor, porque geralmente, né, as pessoas elas conhecem só a expressão musical e não conhecem o todo do que acontece, né? A gente sempre fala que o lugar de oração ela precisa ser o lugar que a gente sempre volta e ao mesmo tempo o lugar que a gente nunca sai, né? Então todos os músicos que participam, até mesmo na F-Hop Music, por exemplo, são músicos que têm a sua vida diária ali no lugar de oração. Então a gente tem turnos de oração que eles acontecem em diversos horários ali do dia, e nesses turnos de oração às vezes tem muitas pessoas, às vezes tem poucas pessoas, às vezes tem 2 pessoas, mas a gente acredita que enquanto estamos lá orando, o combustível de tudo isso é a dignidade do Senhor, é porque o Senhor é digno, né? E essa sala de oração ela é aberta para toda a igreja. Nós acreditamos que o Senhor ele tem preparado no fim dos tempos uma igreja que ora, né? Uma igreja que cultiva esse lugar de oração, assim. Então, aquilo que a gente faz na sala de oração é juntar música e oração. A gente acredita muito naquilo que Apocalipse vai dizer no capítulo 4 e 5, falando que diante do trono do Senhor, os seres viventes ali, né, eles elevam diante do trono do Senhor harpas e taças cheias de incenso, né? Essas taças, elas representam as orações dos santos, enquanto as harpas representam a adoração. Então, nós percebemos que diante do trono do Senhor existe oração e adoração sendo levantada. E a gente, então, tenta fazer isso também, né? E chamar, convocar a igreja a ser uma família de oração, um lugar onde a gente vai se envolver com as ações, se envolver com as causas, mas o ponto de partida sempre vai ser o lugar de oração, né? Para mim, um texto que toca muito em relação a tudo isso é quando a gente olha Lucas 18, o momento onde o Senhor vai falar sobre a parábola da viúva insistente, né? E fala que ela insiste diante do juiz injusto, insiste até que então esse juiz ouve aquilo que ela está dizendo e então ele é favorável à sua causa, né? E o final dessa parábola fala assim: acaso o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Então ele está dizendo que a justiça do Senhor, a ação do Senhor é resultado ou é resposta a pessoas que decidiram clamar dia e noite. E a gente acredita que missão ela acontece dessa forma. É o Senhor ele usando a igreja para responder ao clamor da própria igreja, sabe? A igreja clama e ao final essa mesma igreja se torna a resposta da oração, assim. Então pra gente isso é muito, muito importante, né? Eu acho que é a base de tudo. Porque muitas vezes a gente quer fazer algumas coisas sem consultar o Senhor e dizer: Deus, como é que faz isso aqui, né? E a gente acredita que o caminho primeiro começa em Deus. Senhor, o que o Senhor tem pra gente aqui? Como a gente pode interagir com a cidade que a gente está plantado? Como a gente pode interagir com o bairro que a gente está plantado? O que o Senhor tem para nós? Como fazer isso? E aí quando a gente recebe então do Senhor, ora por essas causas, é o momento de ir. E junto com tudo isso, algo que eu acho muito interessante, que a gente costuma falar muito, é sobre a história dos moravianos, movimento moraviano, né? Que foi uma pequena comunidade, que começou pequena, na verdade, e foi um movimento de oração que durou cerca de 100 anos. E eles começaram numa pequena capela onde pessoas entravam em cada momento do dia para orar pelas causas que aconteciam na cidade. E no final esses moravianos, eles sentem então do Senhor o encargo de tocar essas realidades que eles oravam, né? E um lema desses moravianos que é muito conhecido é quando eles começam a dizer que eles querem ser a resposta das suas orações. Eles não estavam dispostos a orar por nada que eles também não estivessem dispostos a ser a resposta. Nossa. E eu acho que é nesse lugar que o nosso coração é convencido, sabe?
de dizer, Senhor, eu estou orando por essas causas, mas eu também quero responder, quero dizer sim, eu quero tocar, né, essas realidades que eu estou orando. Então eu acho que a oração sempre vai ser o início, vai ser o meio e também vai ser o fim, né, da missão. Ela vai sustentar a missão, mas ela também vai trazer a convicção, né? Quer quebrantar o coração de Deus? Ore. Isso mesmo. E como você falou ali, às vezes tem mais pessoas, às vezes tem 2, mas chega algum momento de a sala de oração ficar sem pessoas ou isso não existe? Então, já aconteceu muitas vezes. Por exemplo, as pessoas acompanham lá online, né, e vem o time completo lá, os músicos tocando, e já teve momentos em horários específicos da sala de oração só ter o técnico de som lá. Mas os músicos e intercessores, eles continuam lá porque eles sabem, o Senhor é digno disso aqui. E até canções que tocam a nação brasileira surgiram desse lugar. Dali. Hoje a gente vê algumas canções que explodiram daí a gente fala, ou as pessoas, eu queria estar nesse lugar, mas queria estar naquele lugar, mas o lugar de oração às vezes é difícil as pessoas estarem. E na igreja também tem o 30 horas, aqui a gente sempre faz esses turnos de orações também, e a igreja se move, e Deus se agrada. E a missão também, a gente entende que a missão, ela tem 3 pilares muito importantes. Aqueles que vão, os pés daqueles que vão, as mãos daqueles que abençoam e o joelho daqueles que oram. Então, aqueles que dobram os joelhos, muitas vezes são muito mais necessários do que aqueles que estão lá ou do que aqueles que abençoam. A gente precisa dos 3. Sim. Mas sem oração, não acontece nada, não tem o agir do Senhor. Com certeza. O próprio Paulo, né, quando a gente vê a forma como Paulo interage com as igrejas, em vários momentos ele fala assim, orem por nós para que se abra uma porta para o evangelho. Em outros momentos a gente vê dizendo, considerem ameaças deles, né, as ameaças que estamos sofrendo e orem. Paulo, ele convoca as igrejas, as comunidades que ele estabelece para orar por aquilo que está acontecendo. Então você vê Paulo indo, fundando igrejas, tocando as nações através do evangelho que está sendo propagado naquelas igrejas, mas ao mesmo tempo Paulo olhando para aquelas igrejas que ele já edificou e dizendo, não parem de orar, orem por nós. Eu acho muito interessante uma história de um homem que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Ele se chama Daniel Nash. Daniel Nash, ele foi um intercessor que acompanhou Charles Finney. Charles Finney é mais conhecido, porque ele era um grande avivalista. E a história conta que Daniel Nash, ele tinha um papel fundamental no ministério de Finney. Onde Finney ia, ele levava Daniel Nash junto. E muitas vezes ele enviava Daniel Nash antes de ele chegar nos lugares que ele ia pregar. Nossa. Finney, ele tinha um entendimento de que enquanto Daniel Nash estava orando, coisas estavam sendo movidas ali, né? E a história conta que Daniel Nash tinha tanto fervor no lugar de oração que às vezes ele sentia o corpo enfraquecendo. E um dos últimos relatos a respeito desse homem é de um dia que, antes de Finney ir pregar, ele vai para um determinado lugar, fica alguns dias lá e fica no quarto, né, no quarto ali da pousada daquele hotel, orando, sem sair do quarto, sem comer, sem fazer outra coisa. E quando Finney chega naquele lugar, ele pergunta por Daniel Nash e a pessoa que está atendendo ele diz, que bom que o senhor está aqui, porque nós achamos que esse homem estava doente, porque a gente só ouve alguns gritos do quarto dele, ele não sai nem para se alimentar. E os biógrafos contam que Finney olha para aquela pessoa que está atendendo e diz, não se preocupe, ele apenas está tendo dores de parto no lugar de oração. Ele sabia daquilo que Daniel Nash estava gerando no lugar de oração. Isso foi tão pontual na vida de Finney, que quando Daniel Nash falece, ele prega só por mais algum tempo e depois ele finaliza a sua pregação. Ele fala, eu nunca encontrei alguém que orava como esse homem. Então, quando a gente olha para a história da igreja, nunca foi algo separado, sabe? A igreja contemporânea, né, sempre entendeu que oração ela acompanha a missão, né? São duas faces de uma mesma coisa, né? Sim. Precisam caminhar juntas. E oração, na verdade, a gente entende que é o que move tudo. E muitas vezes, Alessandro, algumas pessoas se frustram na caminhada, principalmente num campo missionário, seja missão transcultural, até missão urbana mesmo, porque vão fazer as coisas, eles querem fazer sem ser. Eles querem estar em um lugar que eles acham, mas não aquilo que Deus falou. Porque muitas vezes nas nossas orações, a gente quer direcionar a Deus.
Sim. Deus me direciona para esse lado. Mas será que é a vontade de Deus? Ou é a tua vontade? Daí, quando não dá certo, a gente daí vai botar a culpa em Deus. Mas, na verdade, às vezes Deus nem falou para ti. Deus falou para ti, espera, fica. E a gente quer fazer, quer avançar. A gente vai avançar e tem que avançar. Mas através de uma ordem do Senhor. Não de uma convicção que eu tenho, que eu acho. Sim. Os achismos para Deus não existe. Ah, tu acha? Então vai orar que ele vai te dar certeza. Muito legal isso. E eu acho que é algo muito percebido, né, ao longo da história. A gente vê muitos discípulos fazendo isso. O próprio Paulo, né, ele orava para entender, é para cá que eu tenho que ir? É momento de ir para Jerusalém ou não é? Então é muito importante. E uma coisa, pastor, que eu acho que a gente tem que ter muito firmado na nossa mente, é que quando a gente tenta se mover em direção aos necessitados, sem a capacitação do evangelho, a gente está se colocando no lugar de assistencialismo, por exemplo. O mundo, ele não está necessitado de assistencialismo, ele está necessitado da cura do evangelho. É verdade. Então é pessoas que entendem esse chamado de eu vou lá, eu vou servir, eu vou ajudar, mas eu estou levando o evangelho para aquelas pessoas. É o evangelho que vai curar, é o evangelho que vai salvar, que vai redimir. Eu acho que é um entendimento que a gente precisa ter muito firmado no nosso coração, né? Eu gosto muito daquele texto onde, quando um homem, né, ele chega até os discípulos e ele pede uma moeda, ele pede alguma coisa, eles olham e falam, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus. Eles entenderam aquilo que tem sobre a vida deles, sabe? Eles entenderam o que estava sobre eles e por isso então eles podiam impactar toda a realidade. Eu acho que é tempo da igreja entender isso, aquilo que está nas mãos da igreja, para interagir com as pessoas necessitadas, para interagir com as nações, com as necessidades da nossa cidade, do Brasil. E eu acho que quando a gente entende isso, a gente consegue mudar realidades, né? Eu não sei se você já ouviu falar em algum tempo, ou algumas pessoas já comentaram, mas isso aconteceu muito nas histórias bíblicas, com os discípulos. Mas a gente tem um exemplo muito claro de John Wesley. Ele e mais 10 amigos mudaram a Inglaterra através da oração. Então a oração move o coração de Deus e a oração toca as pessoas. E tudo parte de uma oração. E falando em oração, a gente ora pelo ministério, a gente ora pelos discípulos, pelaquilo que a gente tem carregado, mas aonde entra a oração e família nesse contexto? Você que carrega isso, como que concilia tudo isso? Porque a nossa base tem que ser a família, certo? Antes de tudo, mas tem que fortalecer em oração. Como que você tem filhos? Vocês têm filhos? Ainda não. Ainda não? Ô, glória! Mas como que é esse, no contexto geral? Ministério, família, oração, conciliar tudo isso? Eu acho que é um grande desafio, né? Eu acho que primeiro, nisso tudo, é a gente entender que a oração ela é a base da vida. Mais do que eu ser um bom marido, eu preciso ser um bom pastor dentro da minha casa, né? Eu preciso ser alguém que, mais do que ser um exemplo de um bom marido, eu preciso ser um exemplo do que Jesus faria, do caráter de Jesus. Eu acho que tudo isso é adquirido, né, no lugar de oração. Quanto mais eu me exponho a esse diálogo com o Senhor, mais parecido com Ele eu me torno, né? Eu acho que o grande desafio dentro disso tudo, mesmo tendo uma vida de oração, é como o pastor falou, né? Conciliar e como é que entra família, ministério, como eu organizo isso tudo. A gente costuma dizer lá, tem um pastor lá de Floripa que eu admiro muito, que é o pastor Shalom. Ele costuma dizer que não é ministério ou família, é ministério em família. Então ele sempre fala sobre viver ministério com a família, né? Nunca se deixar entrar no lugar onde a família precisa disputar com a igreja, por exemplo, né? Será que ele vai dar mais atenção para a igreja ou para a família? Na verdade você entender, a gente como igreja entender que fomos criados para ser uma família missional, para ser uma família que se envolve em missões, né? Então acho que quando a gente caminha dessa forma, fica mais fácil e mais saudável. Eu não acredito que o Senhor tenha para a gente, por exemplo, tocar o mundo, né, e não olhar para casa, orar pelo mundo e não orar pelos filhos, pela esposa, orar pelos seus, assim, sabe? Então, eu acho que é entender que o chamado é uma família missional. Então, eu e a minha esposa, né, a gente tem liderado ali o Fascinação junto. Quando a gente foi dizer sim para essa proposta,
Eu olhei para ela e falei, tá testificando no seu coração? Deus tá falando com você? Aí ela olhou e falou, vamos orar mais um pouco. Ela orou, não, Deus tá falando comigo e com você. Então, nós somos um time, a gente vai junto ou a gente não vai. Eu acho que quando a gente começa a se mover dessa forma, fica leve, né? Uhum. Os dois têm a convicção, a família tem a convicção e a família está envolvida junto com o ministério. Eu acho que todo desequilíbrio, ele acaba gerando danos que muitas vezes são difíceis de reverter, né? Uhum. Então, nunca colocar, assim, qualquer outra coisa acima da família, acima daquilo que Deus confiou. Então, é entender, o Senhor, ele me chamou e chamou minha casa para me envolver com missão. Então, juntos a gente vai cumprir aquilo que o Senhor determinou e colocou nas nossas mãos. A gente tem um costume de falar, que é Deus em primeiro lugar, mas às vezes tu bota Deus em primeiro lugar e a tua família em segundo, um ministério em terceiro, e na verdade, se nós analisarmos, Deus não tem lugar, não tem um primeiro lugar, porque ele tem que estar em todos os lugares. E às vezes tu coloca até o ministério na frente da tua família, porque Deus me falou, mas e com a família? De repente, até se tu tem um trabalho, com o teu trabalho, porque se tu lá no teu trabalho, tu tá exercendo a tua função, tu tá sendo a pessoa mais honesta que tem, tu tá colocando Deus em primeiro lugar também. Então Deus, ele não tem um lugar marcado, ele tem que estar em todos os lugares. Sim. E em todos os lugares só vai ter quem tem um discernimento de oração todos os dias. E até dentro disso, pastor, eu acho que é muito importante, né, as pessoas elas discernirem que a partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus, eu fui chamado para ser alguém missional, para ter uma vida missional. Isso. Então, eu acho que tem várias vertentes disso, né? Pode ser que eu e a minha casa sejamos as pessoas que vão para algum país, e lá a gente vai tocar as pessoas e edificar coisas. Pode ser que a gente seja aquela parte que vai sustentar missionários, que vai orar por pessoas. E pode ser também que a gente seja aquele tipo de pessoa que vai exercer missão no trabalho. Isso. Que vai mostrar Jesus por onde eu vou. E até dentro do exemplo que o pastor falou sobre John Wesley, eu acho sensacional a vida de Susana, mãe de John Wesley, que pouquíssimas pessoas falam dela. Susana, o que ela teve de extraordinário? Nada. Ela foi uma mãe. E quando John Wesley fala a respeito dela, ele honra ela dizendo que ela foi a pessoa que trouxe o entendimento dessa paixão por Jesus, pela sua palavra e pela vocação. Então, John Wesley, ele só tocou o mundo através daquilo que creu, porque Susana entendeu o que é ser uma mãe, segundo o coração de Deus. Então, eu acho que isso faz muito parte, assim, do entendimento que a gente precisa ter. Eu sou a pessoa que hoje não posso estar no campo missionário, mas eu posso sustentar alguém que está lá, sabe? Eu sou a pessoa que talvez hoje não posso me mudar e ir para uma outra cidade, mas eu posso orar pelos meus amigos que eu sei que estão lá. Tem um rapaz que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é conhecido como o pai das missões modernas. E ele fala assim, né? Tem um momento onde ele olha para os seus amigos e ele fala, eu vou, se vocês segurarem a corda. Eu acho que a igreja é quem segura a corda para quem vai, sabe? Nós temos aqui nossas missões, nossa frente missionária, e lá em Atalaia do Norte, no Pará, eles têm uma corda. Eles têm um pedaço dela e a gente tem outro pedaço aqui. E quando os missionários saírem, a gente vai ficar aqui segurando na ponta da corda. É isso. Porque alguém tem que segurar. Alguém tem que sustentar, alguém tem que orar, alguém tem que dar o apoio, e a gente é esse apoio. Sim. Às vezes não é que a gente não tem coragem para ir, é porque a própria palavra fala, Deus deu um para apóstolos, para doutores, para líderes, cada um tem um chamado específico. Quem sabe você que está ouvindo esse podcast aí tem um chamado específico da parte com Deus, para que de repente, eu não sei pregar, mas de repente você sabe orar. Eu não sei orar, aprende, porque isso tem que ser a primeira. Sim. Eu acho que é a disciplina do quem entendeu Jesus na sua vida, já tem que saber, oração. Sim. E o que é oração? Nada mais, nada menos do que falar com aquele que te criou. Sim. Deixar Deus falar o nosso coração através da oração. E os desafios eu sei que são gigantes, na verdade. Sim. Mas se não tivesse desafios, como é que ia ter as vitórias? E certamente tem desafios, mas tem muitas conquistas também, né, Alessandro? Com certeza. Eu acho que uma convicção que eu tenho, assim, eu sempre falo, é olhar para trás e dizer, vale a pena. Vale a pena. Sabe? Para cada renúncia, para cada sonho, para cada plano que muitas vezes a gente estabelece e o Senhor vai e bagunça tudo, e olhar e dizer, vale a pena.
eu olho para aquilo que o Senhor me permite fazer hoje, né? Estando lá e tocando pessoas do Brasil inteiro através do Fascinação. E depois ouvir o testemunho de pessoas que chegaram lá desacreditadas e hoje são pais, mães, são pastores. E dizer que privilégio poder participar daquilo que o Senhor está fazendo, né, sobre a terra. Que privilégio poder dizer sim ao Senhor com aquilo que Ele me confiou e poder de alguma forma ver vidas sendo transformadas, né? Eu acho que quando a gente entende que o Senhor nos chamou para uma vida missional, é o momento onde a gente começa a olhar para além dos nossos interesses, a gente começa a olhar para além dos nossos sonhos, dos nossos planos, né? E a gente começa a ver que o Senhor ele tem algo muito maior. E eu acho que esse é o papel da igreja. A igreja precisa olhar para isso. A igreja precisa olhar para fora. Dentro da particularidade de cada um, eu acho que a gente como igreja precisa entender o que o Senhor nos chamou para fazer e ser diligentes com aquilo que Ele entregou, né? Ser responsável, na verdade. Ter esse senso de responsabilidade. É isso aí. Porque cada um de nós, como filhos cristãos, que entenderam a palavra, entenderam o ídolo de Jesus, tem um exemplo. Ele foi o primeiro missionário. Então agora o que nós temos que fazer? Dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor deu para ter muitos. Sim. E agora, será que nós estamos dando algo? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que o Senhor me deu uma vez, é o que nós somos, é o presente que Deus deu a nós, que é a vida. Agora o que nós nos tornamos é o nosso presente a Deus. Qual o presente que nós vamos dar para Ele no dia do encontro? Qual o presente que você tem gerado? Qual o presente que você vai chegar, de repente, a sua geração, seus filhos? Eu não tenho filhos, mas filhos ministeriais. Quantas pessoas você levou para entender e aceitar esse Jesus? Então eu creio que o que nós vamos nos tornar perante o Senhor, eu acho que é a grande sacada de tudo isso. E nós temos que estar nesse lugar, lugar de oração, lugar de responsabilidade, porque o Senhor está contando comigo, está contando com você, o Senhor está contando com cada um de nós. Sim. Porque Ele está voltando e Ele precisa que nós anunciemos a palavra dEle. Mas que alegria, nós estamos quase encerrando, mas para nós encerrarmos nosso podcast, eu queria deixar uma mensagem para as pessoas, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de esperança. O que tu teria para passar para nós nesse momento, Alessandro? Para resumir tudo que a gente conversou, o que eu lembro agora que vem muito à minha mente é uma frase que a gente costumava ouvir de uma missionária que passou lá por Florianópolis, e ela foi uma missionária que ficou muito tempo na Albânia, fez diversas coisas, e com lágrimas nos olhos, sempre quando ela lia o texto que fala como ouvirão, senão a quem prega, ela chorava diante disso. E ela dizia para nós o seguinte: nós não seremos responsabilizados pela geração de John Wesley. Nós não seremos responsabilizados pela geração de Charles Finney, de Heaven Hill ou de outros, né? Mas nós certamente seremos responsabilizados por aquilo que Deus nos deu na nossa geração e sobre o que estamos fazendo com isso. Uhum. E eu acho que se eu posso, diante de tudo isso, deixar um conselho para quem está nos assistindo, seja diligente com aquilo que Deus te deu. Sabe? Seja diligente com aquilo que o Senhor colocou na sua mão, viva uma vida missional, seja por qualquer lugar que você passar. Se o Senhor ele te chamou para o campo missionário, vai, seja diligente com aquilo que Deus te deu. Se o Senhor te colocou dentro de uma empresa, seja diligente com aquilo que Deus te deu. E vale a pena, sabe? Independente do que aconteça, independente das situações, independente daquilo que precisa abrir mão, vale a pena ser fiel ao chamado de Deus, vale a pena ser fiel àquilo que o Senhor confiou. E para fechar, eu gosto muito de um livro, que é o Livro dos Mártires, o nome. Esse livro ele fala sobre vários homens e mulheres que viveram uma vida assim, apaixonadas por Jesus e pregaram o evangelho em tempos de perseguição e foram fiéis assim, até o fim. E tem um deles que ele diz o seguinte: enquanto eu puder respirar, enquanto a minha língua puder vibrar, eu jamais negarei o Senhor e a sua verdade manifesta. Glória a Deus. E eu acho que é um entendimento que a gente precisa ter, sabe? Eu acho que viver uma vida missional, pastor, não é sobre uma estação, né? Porque um dia a idade chega, a velhice chega e a gente acaba não tendo mais o mesmo pique que a gente tem hoje.
Viver uma vida missional é entender que enquanto eu puder respirar, enquanto a minha língua puder vibrar, eu jamais negarei o Senhor e a sua verdade manifesta. É não ter nem a possibilidade de voltar atrás e viver um evangelho mais fácil, né? Um evangelho mais tranquilo. É saber que vale a pena se gastar por Cristo, assim, vale a pena se gastar pela causa de Cristo. Certamente um dia o Cordeiro terá a recompensa do seu sacrifício e eu quero cooperar para aquilo que ele está fazendo. Amém. Então, glória a Deus. Chegamos ao fim do nosso podcast, Amor e Graça Cast. Muito obrigado, Alessandro, por esse tempo. Agradeço. Muito obrigado por ter nos ensinado um pouco, compartilhado a tua vida, aquilo que tu tem vivido nesses lugares. E estamos juntos. Obrigado, pastor. Uma parceria grande, Amor e Graça, junto com a Fascinação F-Hop. E é uma alegria nós tu ter compartilhado um pouco daquilo que tu tem vivido nesses lugares. Amém. Deus possa te abençoar poderosamente. Amém. Vamos fazer uma oração, deixar uma oração para nossos telespectadores, para nossos amigos. Então, Alessandro, pode fazer uma oração para nós nesse momento? Claro, com certeza. Amém, vamos orar então. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado Deus, porque Deus. O Senhor é aquele que confia a missão e o Senhor também é aquele que capacita para a missão. É verdade, Pai. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos agora sejam despertados. Eu oro para que o Senhor traga convicção aos corações. Eu oro para que, assim como foi com Jeremias, quando ele disse: todavia, quando penso em não mencionar o seu nome, é como se um fogo queimasse dentro de mim que eu não consigo conter. Eu oro, Senhor, para que esse mesmo fogo de convicção da vocação, ele possa arder no coração dos meus irmãos, de todos aqueles que estão nos acompanhando agora. Eu oro para que sejamos despertados, Senhor, para dizer sim ao Senhor, para dizer sim ao seu chamado. Eu oro, Senhor, para que através dessa pequena conversa, pessoas sejam verdadeiramente incomodadas no seu espírito a corresponder ao convite que o Senhor está fazendo. E que nações, empresas, famílias, lugares sejam tocados, alcançados através desses irmãos e irmãs nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, ficamos por aqui. Agradecemos a cada um de vocês que pôde estar aqui até esse momento ouvindo aquilo que o Alessandro compartilhou conosco. Um abraço, que Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.